Salve, salve família, meu primeiro doutor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o podcast oficial do meu primeiro doutor. Eu sou Bebeto Maia, fundador do meu primeiro doutor, e aqui comigo nos estúdios minha esposa, Ana Flávia. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre o quê, meu amor? Qual é o episódio? Hoje é um episódio muito interessante. Agora a gente tá chegando no verão, no auge. Aqui em Natal, para quem mora por aqui, sabe que vem aí o veraneio e a gente não podia deixar de falar sobre os cuidados com a pele da criança. Isso mesmo. E para isso, nós convidamos a doutora Mariane Farache, que é formada em medicina pela UFRN, fez residência médica em dermatologia pela UFRN e se especializou em dermatologia infantil na Unifesp. Ela veio aqui falar conosco um pouquinho, dar algumas dicas, tirar as dúvidas. Quem mandou as dúvidas lá pelo Instagram da gente, a gente vai fazer também as perguntinhas aqui para saber um pouquinho sobre os cuidados da pele com a criança. Seja bem-vinda, doutora Mariane. Muito obrigada. Queria aproveitar e agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir e orientar nossos pacientes, né, de uma forma assim bem clara e bem tranquila sobre os cuidados com a pele no verão. Com certeza. Vamos lá. Então, assim, Mariane, no meu consultório, na minha prática, assim, como a gente mora numa cidade de praia, Sim. né? Então, normalmente, o que que acontece? Uma das primeiras perguntas é: quando eu posso levar o bebê pra praia? Às vezes eu fico até assim, meu Deus, não tem nem 4 meses direito, o povo já quer saber se pode ir pra praia, Todo né? mundo já quer ir pra praia. Todo mundo já quer ir pra praia aqui em Natal, né? Então, acho que uma das dúvidas mais comuns é sobre a idade, assim, com que idade dá pra começar a usar protetor solar, né, na criança? Essa é uma dúvida muito frequente, realmente, assim, todo mundo no consultório. E a idade recomendada é a partir dos 6 meses de vida, porque antes dessa idade, a criança ela não deve se expor diretamente ao sol, pelo risco mesmo de causar queimadura solar, criar a pele da criança é uma pele muito fina, muito sensível. Então, antes dessa idade, o recomendado mesmo são as roupinhas de proteção solar e nem expor a criança ao sol, sempre buscando sombra. Então, 6 meses já é uma idade que a pele da criança já está um pouquinho mais resistente, já consegue receber esse protetor solar sem grandes riscos maiores de irritações. Então, 6 meses seria a idade que eu costumo recomendar da criança ir para a praia, tomar seu primeiro banho de piscina também e sempre com muita proteção solar, com muito protetor solar. Eu ia aproveitar e perguntar também se tem algum horário ideal a partir desses 6 meses, doutora, pra gente levar as crianças ao sol, que o sol também faz bem, né, em alguns momentos. Sem dúvida. A gente mora na nossa cidade, é uma cidade que está muito próxima ali da linha do Equador, né? Então, a gente precisa realmente focar naquele horário seguro, que é justamente o horário que eu considero antes das 9 horas da manhã e depois das 16 horas. Quanto mais cedo, teoricamente, melhor para a pele. Então, aquela que se for um bebezinho muito pequenininho, 6 meses de vida, eu sempre vou recomendar para os pais levarem no horário cedinho mesmo, 7 horas da manhã, 6h30, já tá lá. Seria o ideal, mas sabendo que até umas 9 é considerado um período de sol mais seguro. Ótimo, bom saber. Né? E assim, tem alguma diferença nos produtos fabricados propriamente para criança dos produtos para adulto? Porque a gente também recebe às vezes umas perguntas assim no consultório do tipo, eu já compro o protetor solar meu, né? Não dá para usar o meu na criança, tem que realmente comprar o da criança? Tem diferença mesmo assim ou... O ideal é que realmente a criança use um protetor solar infantil. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que quando a gente usa um protetor solar infantil na criança, a gente está reduzindo um pouquinho mais a chance daquele produto causar alguma irritação na pele da criança. Porque os filtros solares infantis, geralmente eles passam por um controle bem mais rigoroso da Anvisa e quando a gente compara com os protetores solares de adultos. Então, geralmente são formulados com substâncias que têm menor potencial de causar uma irritação, uma alergia na pele da criança. Então, a gente sempre recomenda buscar produtos infantis. Mas mesmo um produto infantil, é importante que os pais saibam que não está totalmente isento do risco de causar uma irritação no futuro. Isso pode acontecer, apenas a gente minimiza ao máximo essa chance. Eu ia até perguntar, assim, aproveitando, eu noto, não sei se é uma coisa que não existe, mas o protetor infantil, ele é mais
como se fosse um pouco resistente, né? Eu sinto que como se ele fosse até mais difícil, às vezes, até de espalhar, né? Acho que é por isso que ele é mais resistente à água, talvez. Isso procede muito, porque o protetor solar infantil, ele tem mais filtros físicos. O que é isso? São substâncias que vão causar uma barreira de proteção contra a radiação solar. Então, são duas substâncias que nós chamamos, né, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio, que fazem essa barreira mais, vamos dizer assim, mais eficaz, mais física, vamos dizer assim. E aí, isso torna o protetor um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais branco. Então, muitas vezes, os pais, eles costumam não se adaptar quando eles usam protetor solar infantil neles, porque eles ficam mais brancos, é difícil de espalhar. Então, eu sugiro realmente que os adultos usem um filtro solar voltado mais para adulto e as crianças um protetor solar que seja mais eficiente nessa questão da proteção mesmo. E mais seguro também, porque esses protetores físicos têm menor potencial de causar uma alergia na pele da criança. Entendi. Legal. Bem interessante as explicações. E assim, a quantidade, tem alguma quantidade para medir, assim, ideal para a gente passar? Porque eu acho que nós somos pais também, às vezes a gente vai passar o protetor no filho e fica, às vezes, com aquela impressão, será que foi muito? Será que foi pouco, né? Às vezes a criança não para, Às né? vezes a criança não para. É difícil passar difícil protetor, passar né? protetor. Não quero, mamãe, tá bom, né? Que chato. O protetor solar, ele tem uma quantidade correta que deve ser aplicada para ele garantir aquela proteção na pele da criança. Que a gente sempre fala que essa concentração é uma concentração de 2 miligramas por centímetros quadrado. Mas isso, de forma prática, é muito difícil para os pais saberem exatamente qual é a quantidade certa. Então, eu sempre falo no consultório para os pais fazerem o que a gente chama de regra da dupla camada. Que é uma regrinha bem prática. É o quê? É você pegar a criança, deixar ela com o mínimo possível de roupa e aplicar o protetor solar no corpo todo, do jeito que vocês costumam aplicar, uniformizar bem, não precisa deixar branco, mas garantir que vocês estão passando uma quantidade generosa na pele da criança. E depois que fizer essa primeira aplicação, a gente recomenda uma segunda camada. E aí, com essa segunda camada, a gente está garantindo a quantidade correta de protetor solar e que toda a pele da criança fique coberta e protegida. Então, essa é uma regra bem prática. A gente chama da regrinha da dupla camada de protetor solar. Legal. É uma ótima orientação, né? Ficou bem prático de entender. Verdade. E, assim, eu gosto muito de ler tudo, sabe? Até Claro. rótulo. Aí, Ótimo. uma vez lendo lá rótulo de protetor solar, eu li que dizia assim, que aplique e espere, acho que era 20 minutos, alguma coisa assim, para ir pro sol. Sim. Realmente é importante isso, aplicar e esperar um pouquinho antes de ir pro sol mesmo? Geralmente eu recomendo passar pelo menos assim uns 15 minutinhos antes de se expor ao sol. A gente sabe que quando o protetor solar ele é passado na pele, ele já vai garantindo essa proteção. Mas no caso das crianças, eu considero importante dar esse intervalo, porque você vai passar no corpo todo, você vai esperar secar um pouquinho, para depois garantir mais proteção com as roupas, com o chapéu, com aquela camisa de proteção solar. Então é melhor realmente o protetor estar bem uniforme na pele e depois você já deixar uma roupinha, terminar melhorando essa proteção solar com chapéu, com óculos, com roupa. Então, esses 15 minutinhos eu acho que é suficiente para garantir essa proteção extra. Eu acho que é como se fosse, né, doutora? É passar antes de ir pro sol, por exemplo, passar indo em casa para dar tempo, porque às vezes a gente tá na praia, né? Se a gente for passar só embaixo da barraca na criança, a gente acabou de passar, a criança já correu, mergulhou, e aí o protetor nem deu tempo de fazer o efeito, né? Exatamente. Isso é algo que é bem comum lá quando a gente tá na praia, passar e de repente o menino já pula dentro É d'água. melhor sempre antes, realmente, como ela deu essa dica, de fazer em casa com menor quantidade de roupa, né? Assim que tomar o banhozinho, já passar, fica bem melhor. Isso, e também você faz com tranquilidade, você espera, você consegue passar o protetor solar no corpo todo, espera secar, consegue botar uma blusinha antes que a criança corra para brincar. Então você consegue fazer tudo com tranquilidade e aproveitar o sol de uma forma bem segura. E falando assim em banho, a gente sabe que durante o verão também vai vir o banho de mar, o banho de piscina. E aí, com isso, acaba assim,
tirando também um pouco, né? A gente percebe às vezes quando a criança tá molhadinha ali, escorrendo um pouco o protetor, né? Uhum. E aí muita gente pergunta, é preciso repor, né? Ou mesmo se não tiver tomando o banho, né, de imersão, de Sim. piscina, de mar, também precisa fazer essa reposição? Com que frequência seria o ideal aí fazer essa reposição do protetor, né? Eu considero essa reaplicação do protetor solar muito importante, porque é muito comum na correria do dia a dia com criança a gente passar a primeira vez e ir lá na praia terminar esquecendo essa reaplicação. E é justamente nessa falta da reaplicação que acontecem aquelas queimaduras solares, que a pele da criança fica vermelha, fica irritada. Então, eu considero importantíssimo. E essa reaplicação, de uma forma geral, ela deve ser feita de 2 em 2 horas. Mas se a criança está suando muito, se a criança mergulhou lá na piscina, foi para um banho de mar, esse protetor solar, ele já não vai ter mais aquela proteção de antes. Já vai sair uma quantidade boa da proteção solar ali. Então, tomou banho de piscina, tomou banho de mar, assim que sair, já reaplica esse protetor solar. Não espera as 2 horas para reaplicar esse protetor solar. Mesmo aquele protetor solar que você vê no rótulo resistente à água, ou então alta resistência à água, mesmo esses precisam dessa reaplicação, porque não existe protetor solar 100% resistente à água. Todos eles, quando a gente toma um banho de mar ou de piscina, termina reduzindo um pouco essa proteção. Muitas vezes cai, às vezes até pela metade, o fator de proteção solar. Então é importante a gente reaplicar para voltar a ter aquela proteção inicial. E para eles ficarem brincando felizes, né? Porque às vezes a gente vai exatamente. passar. Lógico, não com bebês, né? Com bebês a gente sabe que a gente vai ficar um tempo bem reduzido, mas a criança maiorzinha, a gente vai passar mais tempo na praia, que eles vão brincar, fazer, cavar buraquinho, vão ficar lá durante muito tempo expostos, né? Sem Então, essa dúvida. reaplicação. Isso que você falou agora sobre que vai perdendo, né, um pouco do Vai. fator de proteção. Eu lembrei que uma vez eu vi uma matéria, achei isso interessante, que a camisa de proteção, depois de algumas lavagens, ela vai Sim. perdendo, né, o fator também. Mesmo ela sendo de proteção, né, Sim. depois de um certo tempo lavando, ela perde o produto químico, né, e vai caindo o fator de proteção dela. Porque tem gente que acha que, não, essa camisa aqui, né, de não sei quanto tempo, e vai a mesma camisa e às vezes já não tá nem mais protegendo nada. É verdade. E o que acontece também é que quando aquela camisa fica mais velha, a própria trama do tecido vai ficando abrindo. maior, vai abrindo. Então, uma camisa que já está muito usada, o tecido já está desgastado, já não tem mais aquela proteção de antes. Hoje em dia existem vários tipos de tecido de proteção UV. Antigamente se tinha muito esses tecidos que com a lavagem ia perdendo a proteção. Hoje já tem alguns tecidos que naturalmente já são mais resistentes à lavagem. Legal. Mas tudo depende do tipo de tecido, da trama, da fibra. Isso é o mais importante de se ver. E sempre que for buscar uma blusa de proteção UV, verificar se tem um FPU acima de 50, que geralmente é o que garante essa proteção solar. E muitas vezes o próprio tecido, quando é um tecido de poliamida, por exemplo, ele já tem naturalmente essa proteção que costuma ser um pouco resistente, inclusive às lavagens mesmo. Tem essa vantagem. Interessante. É. Bom, a gente sabe que para cuidar da pele tem toda essa questão, né, do protetor solar, mas eu acho que a alimentação também ajuda bastante, né? Eu queria perguntar para você recomenda, claro, né? É importante a ingestão de água, mas você recomenda ingerir mais água aí no verão, quando estiver na praia? Isso também ajuda no cuidado com a pele? Ajuda muito, principalmente nas crianças, porque no verão a gente sua muito, transpira, e isso daí termina naturalmente fazendo com que o nosso organismo vá perdendo a água. E pele precisa de água para estar bonita, para estar macia. E criança precisa de água para evitar a questão da desidratação, de evoluir, né, com alguma complicaçãozinha. Então é importante realmente hidratar a pele tanto por fora, com o uso do hidratante, né, quanto por dentro, aumentando a ingestão de água. A água faz parte mesmo do bom funcionamento não só da pele, mas do organismo como um todo. É importantíssimo. E aproveitando então que você falou aí sobre o hidratante, Sim. você recomenda então já
já que as crianças vão estar aí na praia, curtindo o verão, é bom também passar um hidratante depois, quando né, sai da praia, toma um banho, passar um hidratantezinho na pele para ajudar então nesse cuidado também? Eu considero muito importante, porque tanto o cloro da piscina é um produto químico que vai tirando aquela proteção natural, aquela hidratação natural da pele, e isso vai favorecendo o ressecamento, a ocorrência de alguma irritação na pele da criança. E a própria água do mar também, por ser uma água, né, mais rica em sal, pode contribuir para essa desidratação da pele da criança. Então, terminou o banho de piscina, terminou o banho de mar, eu sugiro realmente uma ducha de água doce, como as mães falam, né? Aí nossas avós falavam, que é importantíssima, para remover justamente essa água, esses resíduos de produtos químicos, até mesmo algum micro-organismo que tenha ficado mais em contato com a pele. Já dá a ducha para remover e hidratar a pele para restaurar mais essa barreira cutânea, ou seja, essa hidratação natural da pele da criança. Nesse ponto, eu acho que as avós têm razão, né, amor? Porque tanto a mãe dela quanto a minha sempre é uma coisa assim, ai, vai tomar uma ducha de água doce para tirar o sal, não sei. Eu sempre achei que era não era necessário. Eu sempre achei necessário, porque eu fico logo agoniada. Então, eu nunca achei desnecessário, não. Fale por vocês. Não, eu acho que os meninos são mais assim, né? Tipo, não. Fale por você. Cuidado. É tanto que, assim, eu pessoalmente vou levar um carão aqui da dermatologista, mas era pra usar protetor todo dia, mas não costumo, né, usar. Sim. E aí eu ia até também aproveitando esse adendo pra perguntar, assim, você recomenda, por exemplo, o uso de protetor diário pra criança também? Ou só o adulto que precisaria, assim, no dia a dia, estar usando o protetor solar? Isso se você sem falar nessa época de verão. Isso, saindo De uma de forma geral. Se pensar assim. Olha, é muito importante a criança já desde cedo já começar a ter esse hábito de usar um protetor solar diariamente, porque se a gente for pensar, o efeito da radiação solar na pele é cumulativo, ou seja, começa lá na infância. E é na infância que a gente está mais exposto ao sol, nas nossas atividades de lazer, brincando, às vezes até no intervalo mesmo da escola. E esse sol que a gente toma dia após dia na infância, futuramente pode significar um risco maior de ter algum problema de pele, no sentido de ter um risco até aumentado de câncer de pele mesmo. Então, quanto mais cedo essa criança começar a ter o hábito de uso diário do protetor solar, melhor. Lógico que se a criança for passar o dia em casa brincando, não precisa passar o protetor solar nessa criança que está em casa. Mas ela vai para um parquinho, vai se expor naquele horário, depois das 9, vai tomar um sol um pouquinho maior. É importantíssimo usar o protetor solar diariamente nessas atividades. Já sabemos que, por exemplo, o sol que a gente toma, vamos dizer, 80% do sol que a gente vai tomar na vida vai acontecer na infância e na adolescência, justamente por conta dessas atividades de lazer. Então, se a gente não usar o protetor solar diariamente nessa fase, que é a fase mais crítica, a gente vai estar deixando uma janela muito grande aí de vulnerabilidade para a pele. Então, eu recomendo sim usar o protetor solar diariamente na criança a partir dos 6 meses. Ah, sim, claro. Adorei a recomendação. Vou começar a seguir. Não, mas inclusive os meninos fazem natação lá no nosso apartamento mesmo e sempre que eles vão a gente passa o protetor porque é uma atividade, né? Vai estar exposto ao sol. Então, foi boa a recomendação mesmo. Eu costumo fazer assim do mesmo jeitinho lá na minha casa com minhas filhas, se elas vão descer lá pro parquinho, se vão brincar, aí passam protetor solar antes mesmo de sair de casa e seguem. Mas lógico, se estão em casa, estão brincando ali, alguma brinquedinha com a boneca, lógico que eu não vou passar um protetor solar dentro de casa, mas vai se expor, é recomendável. Perfeito. Eu tinha só mais uma pergunta assim em relação também, a gente falou da ingestão de água, mas com relação à alimentação, assim, tem algo que a gente possa, vamos dizer assim, dar de alimento para a criança, pensando no cuidado com a pele, já ou não? Olha, a recomendação maior que eu dou é para a criança ter uma alimentação balanceada desde sempre, porque é justamente uma alimentação rica em
antioxidantes, e os antioxidantes estão nas frutas cítricas, e isso é ótimo para a pele, porque combate os radicais livres, que são resultado do efeito da radiação solar. Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, aumentar também a ingesta de proteínas mais magras, ou seja, aquela carnezinha de peixe, frango, uma carnezinha vermelha mais magra. Tudo isso ajuda porque também contribui para a formação do colágeno, que é a proteína que dá a sustentação da nossa pele, o suporte da nossa pele. Então, eu considero muito importante essa alimentação variada, rica em antioxidantes, frutas, verduras, proteínas de uma boa qualidade e reduzir ao máximo os alimentos industrializados. Porque os ultraprocessados, os carboidratos finos, tipo o açúcar puro, né? Porque esses daí contribuem muito para a questão mesmo de tanto do envelhecimento da pele, quanto realmente para a nossa saúde, que termina sendo mais prejudicial. A gente lá em casa tem uma dificuldade com cítricos, né? Porque as crianças preferem mais frutas mais docinhas. Só o suco de laranja. Né? O suco de laranja. Laranja. Eu ia aproveitar, doutora, que esse período também às vezes é comum, pelo menos quando era na minha infância. Sim. Acho que quase todo veraneio tinha alguém que se queimava com caravela, água viva. E aí eu queria uma orientação em relação, para a gente passar também para as mães, em relação a esses primeiros socorros, porque tem muito mito, né? Eu já escutei. Na verdade, tem muito aquelas tradições, né? Assim, eu me lembro da minha infância, quando alguém pisou uma vez, aí mandaram passar manteiga. Arroz, farinha, assim, são tratamentos mais assim... Que eu digo, não é possível que seja isso. Então, assim, eu imagino assim, água corrente, né? Mas será que tem alguma coisa, assim, além disso que dá pra fazer ali de imediato, né? Pronto, é como vocês falaram, as pessoas geralmente quando sofrem um acidente com uma caravela, por exemplo, elas pensam em vários produtos e, na verdade... o tratamento está no mais simples. Quando a gente passa numa praia e pisa, por exemplo, numa água viva, o tratamento mais simples é o quê? Passar a própria água do mar. Que é isso que vai neutralizar, né, as toxinas ali daquela água viva, que vai aliviar também a queimação que provoca na pele. Então, é importante evitar ao máximo manteiga... né, esses pasta de dente, esses outros produtos, porque podem contribuir para a irritação e até mesmo medicamentos, né? Porque às vezes as pessoas, eu tenho essa pomadinha aqui, ó, que serve para tudo e tal, aí mete aquela pomadinha lá, né? E aí quando chega no dermatologista, já chega aquela coisa assim que você olha, meu Deus, o que você passou aí, né? E foi importante você ter falado isso, porque às vezes essa pomadinha que muitos pais piorar, né? têm em casa mascaram e tornam o trabalho da gente dermatologista mais difícil, porque uma lesão que antes era muito simples, que a gente só precisava bater o olho e dar o diagnóstico, ela fica mascarada. Então, eu sempre falo, evite mesmo usar aquela pomadinha que sobrou de outro tratamento, para não mascarar e não tornar o nosso trabalho mais difícil nesse diagnóstico. Perfeito. E sabe o que eu lembrei também daquelas queimaduras que tem que ter cuidado no sol, a gente tem um termo técnico para isso, que é dermatofitoterapia. Como é? Dermatofitose. Fitose, isso, dermatofitose. Que às vezes a pessoa vai manipular um limão, alguma fruta cítrica, e quando tem a exposição solar, fica uma mancha, né? Bem comum às vezes acontecer no verão. É muito comum, principalmente nas crianças que terminam levando alguma fruta para comer na praia, tomam um suco de laranja, uma limonada na praia, ou até mesmo aquele picolé que os pais nem percebem, mas um picolézinho de limão que fica lá pingando na coxa, na barriga. E aí a criança toma aquele picolé, fica no sol. Aí não é de imediato a resposta muitas vezes, então às vezes depois de 2, 3 dias a criança começa com uma vermelhidão na pele, como se fosse uma queimadura mesmo, e os pais ficam sem saber, nossa, mas o que foi que houve? Ela não entrou em contato com nada, e não relacionam muitas vezes que dias antes ela teve esse contato com a fruta cítrica que, em conjunto com a radiação solar, provocou essa reação química que resultou nessa queimadura na pele da criança. E aí essa queimadura depois pode ficar uma manchinha escura que demora um pouquinho de tempo para ir melhorando, né? E aí a mesma lembrança, né? Reforçando, não passar qualquer produto caseiro, nem usar nenhuma pomadinha, né? Procurar o dermatologista para ter uma orientação mais adequada, né? Perfeito, é justamente isso.
hidratar essa pele, uma coisa que ajuda muito é hidratar, usar o protetor solar, porque naturalmente uma pele mais hidratada, ela fica mais resistente a essas substâncias que estão no meio externo, no nosso redor, né? E protegida do sol com protetor solar. E aí, amor, você tem mais alguma dúvida? Não, acho Sua que eu pessoal, assim, né? já perguntei bastante. Eu também acho que já esgotamos aqui o tempo, né, de Mariane. Mariane, é o seguinte, todo final de episódio a gente faz umas perguntinhas. É jogo rápido, se você quiser responder só em uma palavra ou quiser uma resposta mais breve, pode usar também o tempo, não tem problema. Tá certo. E a gente gosta muito de valorizar, né, a paternidade, a maternidade. Então, por isso que a gente faz essas perguntinhas aqui no final. Maternidade ou paternidade, você acha que deveria contar ponto no currículo? Com certeza, porque é nosso trabalho diário, né? A gente faz com muito amor, mas também é algo que realmente toma grande parte do nosso dia a dia, então deveria sim contar no nosso currículo. Com certeza. Você acha que mais informação lhe ajudaria a desfrutar melhor da sua maternidade? Sim, hoje em dia a gente tem, assim, tem acesso a muita informação, mas nem sempre essa informação é informação de qualidade. Então eu acho importantíssimo ter informação de qualidade para a gente realmente conseguir cuidar das nossas crianças da melhor forma. Com certeza. E aí, o que a maternidade ensinou para você? Olha, ele me ensinou tanta coisa. Mas me ensinou principalmente a ter mais empatia com todo mundo ao nosso redor. Eu sempre me considerei uma pessoa muito empática com meus pacientes, mas eu acho que isso daí multiplicou e muito depois que eu me tornei mãe. Porque quando a gente é mãe, a gente enxerga a criança, a gente consegue enxergar também os pais de outra forma, a gente se coloca no lugar daquele pai que está ali com a criança que está vulnerável, que está debilitada. Então a gente tenta dar o nosso melhor para ajudar aquela família de alguma forma, pensando que muitas vezes poderia ser o nosso filho que podia estar no lugar ali também, né? Isso. Filhos somam ou subtraem? Tomam sempre. E muito. É, isso aí. E como você definiria saúde? Saúde hoje, para mim, é nosso bem maior hoje em dia. Se a gente não tem saúde, a gente não consegue desfrutar da vida, né, da melhor forma. Então, eu acho que se todo mundo puder ter saúde ou buscar ter hábitos saudáveis para ter mais saúde, eu acho que a gente já está 100 quilômetros aí na frente de muita coisa. Maravilha. Mariane, muito obrigado pela sua participação aqui. Se quiser deixar o seu arroba aí para o pessoal seguir você, como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais, enfim. Tá bom, eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim foi um prazer estar aqui. Foi uma conversa muito, muito bacana. Gostei muito de ter contribuído um pouquinho mais com informação de qualidade, né, sobre a Isso. pele. E dizer que se realmente quiser me seguir, o meu arroba é o arroba Mariane Farache Dermato no Instagram. E eu sempre estou compartilhando dúvidas sobre cuidados com a pele, sobre a maternidade. E não só na infância, mas também nos adultos também. E agora eu gostaria só de agradecer mesmo. E foi muito bom estar aqui. Ah, muito obrigado. A gente tem um slogan aqui, né, amor, sobre informação. Informação é o quê mesmo? É o melhor remédio, né? Informação é o melhor remédio. Bom, família é meu primeiro doutor, então fica aquele lembrete para vocês, os 3 Czinhos. Curta, compartilhe, comente para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu já vi lá que tem muita visualização e poucos inscritos. Então, se inscreve no canal e aciona o sininho. Muito obrigada, doutora, viu? Foi muito esclarecedor toda a sua contribuição. A gente ficou muito feliz. E se você também quiser deixar uma mensagem final para as pessoas, pode ficar à vontade. Tá bom. Minha mensagem final para nossos pacientes é: lembrem de reaplicar o protetor solar nesse verão para garantir a proteção solar dos seus filhos. Passe protetor solar em vocês e nas crianças também. Muito obrigada. E Tchauzinho. tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.